Parece uma lembrança distante quando o então presidente do Flamengo, Márcio Braga, em 2009, disse numa entrevista: "Acabou o dinheiro." Em mais um episódio chocante da história financeira do rubro-negro, já famosa pelaquela frase do Vampeta, onde ele disse: "Eles fingem que me pagam e eu finge que jogo." 12 anos depois, o Flamengo é um dos times mais ricos e poderosos da América do Sul, com poder para contratar craques do futebol europeu e manter no Brasil craques que teriam bola para jogar na Europa. Mas como foi que essa mudança aconteceu? Como foi que o Flamengo ficou mais rico que os outros? Fica tranquilo que eu vou te contar, só que antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Além do que, se você quer ficar ligado em tudo do mundo do futebol, é muito simples. Baixe agora mesmo no seu celular o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Só através dele você consegue ter na palma da sua mão os melhores momentos do Brasileirão na Série A e B em primeira mão. Só com o OneFootball você acompanha notícias sobre o seu clube, escalações, os jogos em tempo real quando você não puder assistir minuto a minuto, e agora você pode conferir os melhores momentos para rever ou assistir os gols de cada jogo direto no aplicativo. E cara, o mês de agosto vai ser completamente insano no Brasileirão, por isso você tem que ficar ligado o tempo inteiro, porque vai ter muito clássico e jogos importantíssimos para a tabela. Então, para você ficar por dentro de tudo, baixa agora o OneFootball direto do seu celular. Você pode escolher o seu time de coração e assim você recebe as notificações exclusivas sobre ele, beleza? Assim você acompanha também notícias, estatísticas, vê vídeos, jogos ao vivo de ligas internacionais, um conteúdo exclusivo do OneFootball e muito mais. Então baixe agora, o link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Bom, vamos começar olhando a situação do Flamengo no começo da década passada e ver exatamente como estava o quadro do Flamengo. O Flamengo pagava altos salários, tinha fama de clube caloteiro e todas as suas conquistas na época vinham muito mais do peso da camisa, força da torcida e algum talento individual em campo do que do planejamento da diretoria. E como foi que o Flamengo identificou todo esse quadro que ele vivia? Bom, toda a mudança começou em 2013, com a eleição do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Com um discurso duro e cercado de austeridade, o Bandeira de Mello se diferenciou por mostrar que o discurso e a prática na sua gestão andariam lado a lado. Com toda a estrutura comprometida e muita falta de transparência nos processos, o Flamengo então contratou uma empresa de auditoria externa, que logo não só encontrou muitos problemas no futebol e estrutura, como também em diversas outras áreas do clube. Mas a empresa não se limitou apenas a mostrar esses problemas para a diretoria. Nada disso, ela apontou também o caminho para resolver os problemas e era tudo que o Flamengo do Bandeira de Mello precisava. O Flamengo teria um desafio em 3 etapas. Primeiro, recuperar a credibilidade, obtendo moral no mercado e se livrar da fama de mal pagador e caloteiro. Segundo, investir. E não falamos apenas em investir em jogadores, mas sim em estrutura. Na frente acabou se mostrando primordial para que o time fosse tão vitorioso e competitivo como o Flamengo é atualmente. E claro, em terceiro lugar, transformar o planejamento e todo o investimento em resultados. Mas não pense você que foi fácil, nem que o Flamengo navegou em águas tranquilas para conseguir fazer tudo isso dar certo no clube. Começando por recuperar a credibilidade, o Flamengo passou então a tratar dos problemas mais urgentes e onerosos aos cofres do clube. Altos salários de jogadores e dívidas sem sentido que prejudicariam muito a saúde financeira do Flamengo no curto, médio e longo prazo. Os melhores jogadores do time então foram dispensados, isso mesmo, devido aos seus altos salários. O caso mais emblemático, você deve se lembrar, foi o do Wagner Love, que recebia R$500 mil. Para a época, muito alto esse salário aqui no Brasil, e ainda gerava uma dívida de 16 milhões com o CSKA, mas o clube russo esquecia da dívida se ele tivesse o jogador de volta, e foi assim que o Flamengo devolveu o Wagner Love. A tesoura também passou e passou bonito em outros esportes do Flamengo, como por exemplo a dispensa do time de natação, que tinha na época o grande César Cielo, quem não lembra quando ele era atleta do Flamengo. Posteriormente, acredite se quiser, o Flamengo descobriu que a piscina olímpica possuía um vazamento, o que acarretava numa despesa com água de R$600 mil por mês. Amigo, esse era o maior salário do clube, o vazamento da piscina. E em campo, o Flamengo até surpreendeu quando ele venceu a Copa do Brasil em 2013, muito mais no estilo brigador, na raça, do que pela qualidade do elenco ou planejamento da diretoria. Nas outras competições,
competições, o Flamengo passou por resultados ruins, mas completamente ciente do que estava acontecendo, eles já eram esperados. Fora de campo, no entanto, havia motivo para comemorar, e motivos de sobra. Com menos dívidas e alívio na folha salarial, conseguiu pagar as dívidas ruins de altos juros e também impostos atrasados, além de que, com o Profut, ele conseguiu parcelas melhores e com isso conseguiu sua certidão negativa de débitos no âmbito federal, o que ajuda e muito o clube. Um programa de sócio-torcedores que atraiu a gigantesca torcida do Flamengo também foi fundamental e com isso, claro, gerou muito mais receita para o clube. Bom, e apesar de tudo ir bem, o Flamengo sabia que não podia dar bobeira e numa próxima diretoria não podia se chegar e destruir o bom trabalho que estava sendo feito. Por isso, mudanças no estatuto garantiram que nenhuma futura diretoria emocionada ou irresponsável estragasse o bom planejamento, colocando as regras rígidas para que o bom trabalho da diretoria não fosse simplesmente destruído quando chegasse, uma nova gestão no clube. Para se ter uma ideia do bom trabalho que o Flamengo fez em 2015, o superávit de 130 milhões era superior inclusive ao do Barcelona. A confiança havia retornado ao clube da Gávea. Era hora de dar o segundo passo e começar então o investimento. E apesar de ter visto alguns dos investimentos no futebol não serem de sucesso, como no caso de Paulo Guerreiro, que não deu em nada positivo para o clube, as chegadas de Diego e Everton Ribeiro num primeiro momento não resultaram em título para o Mengão, mas o Flamengo não estava focado somente em investir no campo, mas sim em toda a sua estrutura e sabia que aquele momento seria mesmo um pouco mais difícil. Para que fique claro, o Flamengo viu craques como Ronaldinho Gaúcho dormir em contêineres improvisados e treinar em campos praticamente de várzea, e por isso a diretoria resolveu mudar de vez essa situação. Investiu em um moderno centro de treinamento que não deve em nada a nenhum outro clube do país. Além do CT, o Flamengo também padronizou suas categorias de base, para que sua principal função fosse não mais disputar títulos e sim formar jogadores para o time de cima e também para o mercado internacional. Esse investimento pesado nas categorias de base acabou sendo fundamental para revelar jogadores como Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, Lincoln, Felipe Viseu, Jorge e outros jogadores que hoje estão inclusive sendo importantes para o Flamengo em campo, como Lázaro, Vitor Hugo, João Gomes e tantos outros. A tragédia que aconteceu no Flamengo, que vitimou 10 meninos do clube, abriu não só os olhos do Flamengo, mas de todos os outros clubes o quanto é importante cuidar bem das categorias de base para evitar qualquer tragédia e reforçou a responsabilidade que todo clube tem em mãos quando tira crianças de casa e os abrigam nas suas dependências. Apesar do triste ocorrido, o Flamengo hoje, após as mudanças, é referência em estrutura também para as categorias de base. O Flamengo fez investimento inclusive em tecnologia no departamento médico e mostrou a sua importância vital e imprescindível quando foi preciso. O Diego, por exemplo, que sofreu uma lesão e graças ao excelente trabalho do departamento médico, voltou antes do esperado e de seus pés saíram a importante assistência para o gol crucial do Flamengo na Libertadores de 2019. O tratamento de outros jogadores e rápida recuperação para que pudessem estar o menor número de jogos possível fora do time titular foram também crucial e assertivo para que o Flamengo fosse campeão em outras competições. Foi então que em 2019 chegou a hora do passo mais importante para o Flamengo. Era hora de transformar todo aquele momento difícil de contratações que sofriam com a aceitação da torcida para um momento em que o Flamengo precisava colher os frutos de todo esse planejamento, transformar tudo isso em títulos. O Eduardo Bandeira de Melo, inclusive, acabou sendo derrotado nas eleições pela chapa do Landim, que prometia um investimento no futebol e abrir os cofres do Mengão, mas respeitando o orçamento e também o planejamento. E assim foi que o Flamengo entrou numa fase maravilhosa, principalmente com a chegada de Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Jorge Jesus. Venceu a Libertadores, vice-campeão do mundo, bicampeão brasileiro e contratando jogadores que fazem a balança pender muito a favor do time carioca. Apesar de sofrer para acertar com um técnico que mostrasse resultados e futebol que agradasse a torcida, depois da saída do português Jorge Jesus, o Flamengo se mantém desde 2018 como um dos times protagonistas de todos os campeonatos no futebol brasileiro e sul-americano. Bom, e com a chegada de craques como Vidal, Oscar, Varela e tantos outros que o Flamengo já contratou e pode contratar mostrando seu poder de mercado, o Flamengo mostra que não vai tirar o pé do freio. Por isso, antes que qualquer torcedor pense em pedir fair play financeiro, teto salarial ou teto de gastos,
Não seria melhor exigir que o seu time fizesse o mesmo e organizasse tudo, para que em pouco tempo ele também tenha uma boa saúde financeira? Eu, como São Paulino, sou sincero em dizer que tenho um pouco de inveja desse projeto vitorioso do Flamengo, e o que eu queria mesmo é que o meu clube fizesse da mesma forma e tivesse um pouco mais de seriedade. Júlio Casares, me ajuda aí que o Rogério Ceni tá fazendo milagre. A realidade é que não adianta pedir pro Flamengo não contratar ou que tenha teto de gastos. O que vale é cobrar o seu clube para que faça o mesmo, pois do jeito que a banda toca e o Flamengo segue, tudo indica que passaremos muito tempo vendo o Flamengo cada vez mais forte e mais rico. Mas e você, o que acha de tudo isso? Queria que seu clube fizesse um projeto semelhante? Você é a favor, de repente, de um teto de gastos ou de um teto salarial no Brasil? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece também do like no vídeo e eu fico por aqui. A gente se vê no próximo. Valeu e tchau, tchau.